Se você acompanha a gente aqui no canal, você já sabe o que é uma ação, você já sabe o que é um fundo imobiliário, você já sabe o que é um ETF, uma BDR. Você sabe escolher então o tipo da ação que você quer investir e por que você vai investir nessa modalidade de ação? Então será que eu compro uma ordinária? Será que eu compro uma preferencial? Será que eu compro uma unit? Mas peraí, aquele 11 no final não é de fundo imobiliário? Por que eu tô falando agora que tem units com 11 no final? Vamos lá, vamos entender tudo isso hoje. Eu sou Luísa Dauer e você está no Invest.doc. Vamos começar pelo seguinte aqui, hein? Por favor, se inscreve no canal. Quando você se inscreve, você dá um ânimo pra nós, a gente fica mais feliz de entregar esse conteúdo. Então se inscreve, assina o sininho, comenta também, dá uma curtida aqui pra gente saber se esse conteúdo foi legal ou não. Tem aqui na descrição um relatório da Levante Investimentos para você que quer se aprofundar mais em ações. Então, pode conferir, só linkar. Chegou a hora de investir em ações. Então, você precisa escolher uma classe de ação. Aqui, a nossa legislação, que é a lei das SAs, a 6404, determina que existem duas classes de ações principais, que são as ordinárias, que a gente coloca como ON, e as preferenciais, que são as PN. Você já deve ter ouvido muito falar sobre isso. Quando você vê aquele 3 no final, que significa que aquela ação é uma ação ordinária da empresa, ou quando você vê aquele 4 no final, então ele está representando uma preferencial da empresa. E agora quando você vê um 11 no final, o que é isso? Pois é, também foi criado um pacote, que é uma junção de um pouco de ON com um pouco de PN num só. São as units. Nada mais são do que um pacote. Elas não são uma nova classe de ações que a empresa pode emitir. Elas são a junção das ações já emitidas pela empresa na forma de ON ou PN, mas que se juntam num pacote para ser negociado em bolsa. Mas eu já vi ação com 6 no final. Aliás, eu até tenho uma ação com 6 no final. Depois eu vou mostrar para vocês aqui qual ação que eu tenho. Então, o que é isso? Ela não é nem preferencial nem ordinária. Ela não termina nem com 3, nem com 4, também ela não é 11. Que monstro é esse? Tá saindo da jaula o monstro! O que acontece? Alguns direitos e algumas subclasses de ações têm esse número diferenciado. Por exemplo, quando você vai ter um direito à subscrição, ele pode receber um número 2 no final. Quando você tem uma ação número 6, por exemplo, uma 5, uma 7, uma 8, é uma subclasse da preferencial. Então você tem aqui, vou até montar uma tabelinha para vocês entenderem, que não existe somente um número 3 e 4, mas dentro dessas emissões de ações principais você pode ter direitos diferentes ou classificações diferentes dentro de uma subclasse de preferencial, tá? Deu para entender? Eu já falei, mas eu vou repetir aqui. Quando você compra uma ordinária, você está comprando aquele direito a voto, porque a legislação fala isso. A diferencial principal entre elas é o seguinte: ordinária tem direito às assembleias de participar, direito a voto. As preferenciais têm preferencialmente direito à distribuição dos dividendos. Você aqui vai ter até, no mínimo, 25% do lucro da empresa distribuído e até 10% a mais de diferença da distribuição de dividendos comparado às ordinárias. Mas o que acontece muito no mercado? A gente pode perceber que algumas empresas às vezes recebem mais dividendos nas preferenciais, mas o preço dela acaba sendo um pouco mais alto do que as ordinárias, que recebem um pouco menos. Porque o mercado acaba sendo eficiente, ele acaba precificando. Aquela que paga mais vai custar um pouco mais caro, a que paga menos vai custar um pouco mais barato. Mas tem aqui uma diferença bem legal com relação às ordinárias que você precisa saber. As ordinárias podem possuir o que a gente chama de tag along, que é um direito de você acompanhar uma oferta quando é feita. Eu vou explicar melhor, peraí. Calma aí. Já aproveita aqui, Pedro, pega um sorriso. Tá? Agora vai. Vamos explicar tag along de uma forma com um exemplo, para ficar bem fácil de você entender. Digamos que eu tenho uma empresa que basicamente vende camiseta. E eu tenho ali 70% do controle da empresa, eu tenho 70% das ações da empresa. Eu tenho ali 10% que eu abri em capital em bolsa para qualquer tipo de investidor. E chega um ponto que eu, controlador, decido vender minha parte para o Pedro, por exemplo. O Pedro adora uma camiseta, vê que está fazendo do Invest.doc. Então ele vai comprar a minha empresa de camisetas. Ele faz uma oferta.
Só que aquele investidor minoritário não tem nenhum poder, nenhuma interferência sobre essa relação e essa oferta que eu estou fazendo para sair da empresa. O tag along é um direito para assegurar que na saída, na venda do controlador, na mudança societária da empresa, o investidor minoritário, aquele que pode ter uma cota, ele vai acompanhar a oferta que for proposta para o controlador. Então, se o Pedro fizer uma oferta para mim de pagar R$20 a cada ação minha, aquele acionista minoritário também vai receber o direito de receber até R$20 se for 100% do tag along sobre essa venda, sobre a ação. Se for 80%, então ele vai receber até 80% do valor ofertado. O importante é, nas ações ordinárias você tem tag along obrigatoriamente. Na maioria dos casos, novo mercado, então nem se fala 100% tag along. Só que nas preferenciais você não tem essa obrigatoriedade de tag along, por mais que algumas empresas tenham sim tag along. Então isso também é um diferencial. No longo prazo, no longuíssimo prazo, ainda mais para mim que gosto do buy and hold, né, que é você segurar as ações bastante tempo na carteira, como a ação pode sofrer variação, pode sair um controlador, pode mudar a gerência, é mais interessante eu acompanhar essas ofertas. Se eu tenho 100% de tag along, eu estou mais segura. Então, pode ser mais interessante a longo prazo eu comprar as ordinárias. Lógico que eu sou acionista pequena, não é uma coisa assim que vai fazer tanta interferência para a empresa, mas algumas empresas eu acredito que é melhor carregar na ordinária. Isso não é uma recomendação, isso é minha experiência própria, até porque eu tenho de todas as classes, units, preferenciais e ordinárias. Tem outra questão, nas preferenciais, caso a empresa venha a declarar a falência, fechar as portas, né, aquele negócio todo, sei que não é exatamente o conceito jurídico, mas as pessoas entendem que fechar a porta é falência. Mas caso a empresa venha declarar sua falência e parar sua atividade, quem tem preferencial vai receber primeiro o dinheiro que sobrou depois de pagar todos os fornecedores, todos os credores, o preferencial recebe primeiro do que o ordinário. Então você também tem esse contrapeso na decisão das escolhas. Ainda, você vai perceber que algumas empresas têm mais liquidez no mercado pelas preferenciais do que pelas ordinárias. Simplesmente porque tem mais gente interessada em comprar as preferenciais. Sim, isso acontece. Acontece, sabe com o quê? Uma principal que acontece muito isso, Petro 4, que é a preferencial da Petrobras, a Itaúsa 4. Acontece muito de você perceber uma liquidez maior do mercado na preferencial do que na ordinária. Muito mais, falando em liquidez, a gente tem que falar das units. Bom, já falei aqui que é um pacote, você leva uma parte em ordinária, uma parte em preferencial. Não é uma classe nova de ativos, ok? Então leva isso, presta bastante atenção. O que vai fazer diferença de você escolher a unit? Olhar se realmente tem liquidez em mercado. Normalmente elas estão com mais liquidez em mercado, tá? Outra coisa, se a empresa paga dividendos, qual é a porcentagem de dividendos que ela paga para ordinário e para preferencial? Porque você pode ali questionar o que vai ser melhor para você. Se a preferencial, fazendo uma hipótese aqui, paga muito melhor, dá muito mais preferência aos dividendos, mas ela tem liquidez no mercado, pode ser interessante ficar com a preferencial, uma hipótese. Se paga-se quase a mesma coisa entre as ordinárias e as preferenciais, talvez seja interessante para o investidor focar então na segurança um pouquinho maior que as ordinárias podem dar. Isso é um fator assim, individual de cada investidor. Alguns investidores não ligam para liquidez tanto ao mercado e focam na ação que eles acham melhor. Outros investidores preferem ter liquidez para fazer swing trade, para poder comprar e vender num momento interessante. Vai depender do qual é o seu objetivo como investidor. Se você está investindo para longo prazo, se você quer especular mercado, se você conhece bem aquela empresa, se você confia, especialmente aqui, olhar bastante como é que está a distribuição de dividendos e olhar o tag along. O tag along vai te trazer aquela segurança que eu te expliquei, então se você é investidor de longo prazo, o tag along pode ser importante. E os dividendos é uma coisa que vai fazer uma balança para você decidir se você quer a unit, se você quer a preferencial ou se você quer a ordinária. Porque algumas empresas pagam, muitas vezes,
quase a mesma coisa de dividendos para as ordinárias e para as preferenciais. Então, qual seria ali o proveito? Você, como investidor, tem que olhar como é que está o pagamento dos dividendos para decidir qual é o proveito que eu posso tirar, às vezes tendo uma ordinária que pode ter um pouco menos de liquidez, ou então tendo uma unit e pagando um pouquinho mais caro por isso. É você que tem que decidir isso, não tem uma fórmula mágica. E a gente, muitas vezes, como investidor pequeno, perto dos controladores das empresas, não vai ter tanta interferência assim. Mas é de cada um. Eu gosto de ter algumas empresas que eu quero carregar mais tempo, eu gosto de focar na ordinária. Outras empresas, não vou negar, que eu quero experimentar uma alta, que eu quero em algum momento fazer uma especulação, eu prefiro pegar a que tem mais liquidez. Pode ser tanto a PN como pode ser a Unit, que também não é toda empresa que tem Unit, tá? É uma coisa nova no mercado, tá se formando agora esses pacotes. E ainda tá tendo uma adesão inicialmente nesse momento. Então você vai ter que escolher o que é melhor para você. Isso aqui não é uma recomendação, sou eu contando as minhas experiências, explicando um pouquinho para vocês também o que é Unit, o que é preferencial, como que você pode se portar ao longo prazo, quais são os direitos por trás de cada tipo de ação. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, acompanhe a gente aqui no canal, acompanhe a gente no Instagram. Então, gente, até a próxima. Tchau. Calma aí. Faltou falar aquela ação que eu tenho com 6 no final. Acho que vocês ficam interessados um pouco na nossa carteira. Eu vou falar aqui. Essa ação que eu tenho com 6 no final, que é uma classe dentro das preferenciais, eu tenho a Unipar, então Unip 6, é uma empresa química de cloro, tem uma porcentagem pequena, mas eu tenho ela sim e é com 6 no final.